Mensagem de Jesus entregue a Erim. O início do fim. Visão da chuva de fogo. Eu vi o que me pareceu ser uma grande chuva de fogo, vindo do céu em grandes gotas. Não era como a chuva natural que conhecemos, mas era como uma larva derretida, viva espiritualmente, fundida em um fogo real. Mas era o Espírito vivo, a essência de fogo vivo do Pai, que estava chovendo em direção aos habitantes abaixo. Enquanto observava, vi que caiu simultaneamente em um grande evento em toda a terra, mas não caiu em todos os lugares. E isso não aconteceu em todos. De repente, vi que muitas pessoas viram isso vindo de cima. Como aconteceu? Pois era um evento físico real, que os homens realmente podiam experimentar e ver. E também era um evento divino, que nem todos os homens experimentariam. Mas eu entendi que os homens saberiam que Deus havia entrado nos assuntos naturais corporativos dos homens, divinamente e novamente. Não era um evento natural lento, como uma tempestade ou um fenômeno climático, que você pudesse rastrear ou acompanhar e monitorar. Na verdade, da minha perspectiva, parecia ser um evento de desdobramento lento, mas entendi que realmente aconteceu muito rápido e eu estava apenas recebendo uma visão aprimorada para minha compreensão e aprendizado. O fogo chuvoso do Pai que eu vi caindo foi a essência viva real do próprio Pai, que estava sendo liberada sobre aqueles que haviam preparado para receber. Vi recair sobre pessoas que não pensaria e nem esperaria que receberiam, pelo nosso raciocínio de qualificações. Quando o fogo caía sobre uma pessoa em particular, mas quando isso aconteceu, ele sofreu uma súbita mudança e observei de perto como o fogo vivo parecia penetrar neles e infundir-se, irradiar-se em todo o seu ser e corpos. Eles literalmente se tornaram a essência do Pai. Seus olhos queimaram como uma nova vida e até mesmo a pele deles foram mudada. Não era como a nossa agora. Tinha uma textura ou componente espiritual diferente e o fogo fluía por toda a pele com todo o esplendor. Mas não era apenas uma superfície externa brilhando, mas era um brilho externo dentro das próprias camadas da pele. Não era como a pele humana que conhecemos. As qualidades foram divinamente alteradas e as pessoas agora tinham nova natureza. Eu não entendi completamente todo esse processo, mas era real e era novo. Eles eram de um espírito diferente, pois agora encarnavam o divino de tal forma que ainda temos que experimentar até agora. As pessoas que foram infundidas agora incorporariam fisicamente o fogo divino, mas também viviam através delas. Eles não perderam suas personalidades individuais,
através do processo, mas cada pessoa ainda era seu próprio vaso único. Eles agora estavam divinamente infundidos e estavam mais divinamente conscientes de Deus e entendiam seus propósitos terrenos agora. O fogo parecia expressar-se plenamente dentro deles, de modo que fluía para fora também pela transformação que estava acontecendo com eles. Com isto, quero dizer que havia tal santidade e uma grande presença do Pai neles. Você sabia que Deus o Pai andava neles e Deus estava se manifestando em um povo como Ele fez com Jesus, quando Jesus andou entre nós. Mas agora, essas pessoas fizeram isto abertamente. Então, observei a partir de uma visão mais distante. Eu vi que, de fato, só caía sobre algumas pessoas e não sobre outros. A seleção de quem caiu foi do Pai e não de qualquer homem. A maioria das pessoas que caíam eram pessoas muito cansadas e aguerridas dos padrões terrenos. Provavelmente não teríamos pensado que valeria algo pela vida atual e pelas dificuldades que enfrentaram, mas entendi que suas provações únicas e as lutas de suas vidas que viveram, na verdade, serviram para prepará-los para essa nova infusão que agora vinha do Pai. Um homem que via em particular e recebeu a chuva de fogo foi muito emocionalmente e espiritualmente quebrado. Ele suportou muitas dificuldades físicas e eu entendi que tinha sofrido muito perseguições da igreja. Ele tinha sido mal interpretado a maior parte de sua vida e ele também tinha pensado que havia falhado com Deus e tinha perdido Deus e seu lugar. Mas Deus usou estas coisas em sua vida para levá-lo para mais perto de si e para purificar este homem e poder ser aquele que se tornaria o seu vaso escolhido. Ele era muito amado pelo Senhor e aprender a humildade com o sofrimento que o levará a superar a dureza e o ódio que há no mundo. Embora ele não entendesse porque sua vida era assim, nem todas as pessoas que eu vi estavam tão quebradas como este homem. Muitas das pessoas que vi pareciam estar vivendo com sucesso e pareciam estar espiritualmente saudáveis ou espiritualmente ativa em suas caminhadas, apesar da hora que viviam, mas o fator comum que notei com todos eles e que tinham passado por testes recentes e estavam atualmente experimentando vários níveis de guerra espiritual e estavam em vários estágios de purificação pelo Senhor em suas caminhadas. A maioria não entendia a razão completa pelas quais suas vidas estavam em apuros, nem compreendiam o plano completo de Deus por trás de tudo. Mas eles procuravam a Deus no meio de tudo isso. Outra pessoa que notei foi aquela que não recebeu a infusão divina, mas ao contrário, essa pessoa observou como os outros estavam cheios e ficou com raiva e gritou com Deus. Um homem que vi gritou que ele era um dos que profetizou, que ele está vindo
e ensinou sobre o Senhor. Ele estava zangado porque o pai não deu a ele. Eu estava com medo quando vi isso na visão, pois sabia que sua raiva era orgulho e arrogância, pois o coração deste homem não estava realmente certo. Eu também sabia que este homem cairia. Ele não tinha o coração certo e necessário para ficar na próxima hora e cumprir seu curso com sucesso. Ele havia permitido que o orgulho de sua posição e de ser usado por Deus, trazendo as revelações de Deus para os outros. Isso levou ele a ser desqualificado e endurecer seu coração. Eu tremi enquanto observava, pois sabia que todos nós ficamos ao lado da graça e nenhum pode receber nada de Deus, a menos que realmente acreditemos e a menos que verdadeiramente nos entreguemos a Ele em todos os aspectos. Eu divinamente entendi que era uma questão de coração do indivíduo diante de Deus e não apenas em suas qualificações externas, conhecimento ou treinamento. Deus anda com cada um do seu povo e Ele os conduz diariamente em sua jornada de vida. E o que eles aprendem através de suas experiências e através de sua dependência de Deus, isso determina sua receptividade ou não. Deus deseja que nós confiemos totalmente nele e que o amemos e acreditemos nele, mesmo que cada um de nós experimente níveis de provações e eventos em nossas jornadas pessoais. As lições são as mesmas para cada um dos homens. Eu observei como os outros foram transformados aqui e ali. Foi um evento muito chocante na Terra, já que foi tão repentino e inesperado. Também não veio da maneira que havíamos sido ensinados pelos líderes das igrejas, mas veio como foi ordenado pelo Pai. Para esta geração, houve tumulto para todo o mundo, quando as pessoas recém-fundidas começaram a serem rapidamente enviadas pelo Pai por toda a terra aos negócios do Pai, e as pessoas ao seu redor perceberam que não recebiam o que os outros tinham. E havia o clamor de pessoas ao redor também. Como este evento também produziu uma enorme onda de busca espiritual e até mesmo o caos na igreja, já que as pessoas que não foram infundidas questionaram os líderes estabelecidos sobre o conhecimento deste evento. E me foi dado saber que daqueles que não receberam a infusão da essência de fogo, isso não significaria que eles não fossem o povo do Senhor. Significava apenas que haviam perdido a liberação divina por causa da sua falta de preparação espiritual interior e que não haviam desenvolvido plenamente seus corações diante de Deus em seus relacionamentos de maneira oportuna para este evento. Eles ainda eram filhos de Deus, mas havia perdido a oportunidade de serem usados desta maneira divina superior para os próximos estágios de eventos que viriam sobre a terra. Houve uma tristeza expressada sobre essa realidade, pois muitos deles perceberam que não se apegaram totalmente a um chamado superior e não alcançaram a marca que Deus teria estabelecido para que todos alcançassem.
O que vi foi que este evento divino causou uma grande série de onda se espalhando pela igreja e também uma grande onda de determinação em buscar a Deus. Isso explodiu através da igreja e também do globo, e muitos começaram a se levantar e decidiram se purificar e começaram a sacrificar tudo para obedecer a Deus. Mas isso não veio como uma realidade em suas vidas, até depois que estes eventos aconteceram. No entanto, este evento serviu para provocar o despertar, o surgimento da maioria do verdadeiro corpo de Cristo em todo o mundo. Muitos agora questionavam o que havia sido ensinado espiritualmente por outros, e muitos voltaram a estudar a palavra e começaram a procurá-la por si mesmos. Um novo respeito pela igreja começou a se espalhar entre o povo cristão. Quando perceberam a realidade de ser o corpo de Cristo e o arrependimento começou a irromper, um novo senso de propósito fez com que eles não perseguissem uns aos outros, mas ver um ao outro como Cristo. Este evento também trouxe muito caos, medo, confusão e raiva entre os cristãos incrédulos e entre os religiosos, e especialmente as populações do mundo em geral. Grande perseguição irrompeu imediatamente contra o fogo divino, pois muitos não entendiam e temiam o povo recém-infundido de Deus. Não era mais como eles, como haviam sido divinamente mudados, e isso causava muito pânico e tumulto, mas também causou renascimento e um grande medo da realidade de Deus, que começou a se espalhar por todo o mundo. O diabo também ficou enfurecido quando a essência divina foi novamente incorporada na terra, e ele não mais tinha domínio sobre o povo de Deus para impedi-los, e uma grande resistência, oposição e guerra irromperam em muitas áreas como uma luz divina agora, que colidiu com a escuridão. Eu vi grandes convulsões e guerras em muitas áreas, mas também grandes restaurações e grande luz começaram a se espalhar pelo povo de Deus, por todo o globo, e o Pai está no controle total dos eventos terrenos. Continua parte 2, a manifestação dos filhos de Deus.